Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem, gente? Estou aqui no meu estúdio e bora para mais um depoimento do Kaikai, que o povo gosta dos relatos. Gente, bora para esse depoimento. É um prazer ter vocês aqui no meu canal. Compartilha com os amigos, me segue e curte aí para dar uma moral aí para mim. E bora para mais um depoimento. Não quero falar muito, mas falando, eu estou com assessoria para visto canadense ou americano. Estou também, se você quer comprar sua passagem, olha que ótimo. Gente, o preço é muito bom, é bacana mesmo. Então, se você quer comprar sua passagem, tentar o visto com assessoria que dá um apoio ótimo, não esqueça. Gente, pelo Kaikai tem risco. Isso nossa, é muito perigoso. Eu não indico ninguém aí. Eu sou contra, né? Mas eu não julgo também. Então, bora para esse depoimento maravilhoso. Qualquer coisa me chama no meu Instagram, Ana_Alves YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Me ajuda aí a subir o meu canal. Um beijo. Se você tá gostando e quer contar a sua história, vem contar a sua história. Se você já foi há um ano, quer contar a realidade de agora, vem, gente. É muito bom para as outras pessoas ver como que é a realidade de morar em outro país. Um beijo e um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Bye. Oi, Ana, tudo bem? Eu vim aqui contar meu relato. Queria agradecer você pelo espaço, entendeu? Falar que isso me ajudou muito na minha decisão de vir desse jeito, pelo Cacai em pleno 2023. Sei que muita gente vai pelo Cacai e não conta a experiência. Isso seria bom, né, para outras pessoas que têm dúvida de como é, outras pessoas que querem ir. Nisso não é um incentivo, né? Mas, porém, cada um sabe onde o calo aperta, né? Talvez com esse relato as pessoas desistam ou as pessoas ficam mais inspiradas. Vamos lá. Eu saí de São Paulo no dia 12. Saí no dia 12. Peguei um voo de São Paulo para o Panamá. No Panamá fiz uma escala para Guatemala. Meu contato disse que já estava tudo certo. Cheguei lá, desci. Na imigração eles perguntaram por que eu estava indo fazer lá, o que eu estava indo fazer lá, se era a minha primeira vez na Guatemala. Eu disse que sim. Eles me mandaram para a salinha, chegou na salinha, eles olharam meu nome, foram lá dentro, eu acho que meu nome já estava lá dentro já, e eles voltaram e me liberaram. Voltei de novo na entrevista, lá na imigração, carimbaram meu passaporte, eu saí. Chegando lá fora já tinha uma pessoa me esperando, pegou um carro, ela pegou um táxi, né? E a gente foi pro um hotel. Dormi lá essa noite. Quando foi no outro dia, era por volta de meio-dia, já tinha mais uma outra pessoa no quarto que tinha chegado. Ela chegou com o carro e a gente entrou no carro. A gente rodou uns 50 quilômetros mais ou menos, mas essa pessoa falou assim que tinha muita polícia no caminho e tal. A gente tava indo pra uma cidade que se chama Flores. E ela falou que tinha muita polícia e a gente ia ter que ficar no caminho. A gente parou num hotel na beira da rodovia, passamos mais uma noite lá. Quando foi no outro dia, meio-dia, passou um ônibus. Esse ônibus pegou a gente e levou a gente. No meio do caminho a gente parou para comer. Isso, a gente parou para comer. O motorista do ônibus veio, conversou com essa pessoa, entregou alguns bilhetes para ela e disse que quando a imigração entrasse dentro do ônibus, era para a gente mostrar esse bilhete e não falar nada, não mostrar nosso passaporte, não falar uma palavra. Foi assim que a gente fez. Certo, quando chegou um certo tempo, né, rodamos mais um pouquinho, chegou uma parte de uma imigração. Isso já era perto da fronteira da Guatemala-México. Chegando lá, o pessoal entrou dentro do ônibus, ele viu os papelzinhos que a gente estava segurando na mão. Isso acho que já era um indicativo já de que não era para mexer com a gente.
Eles entraram lá dentro, fizeram algumas perguntas para algumas pessoas e saíram. A gente continuou a viagem, chegamos na cidade de Flores, dormimos num hotel. Quando foi no outro dia, chegou mais gente e nisso chegou uma van, chegou mais gente, passou umas 2, 3 horas. Chegou como se fosse uma Tupic de 18 lugares e a gente já tava a gente tava em 18, que chegou mais 12 pessoas e mais 6 que já tava comigo. Essa Tupic chegou e colocou a gente e a gente foi em direção à fronteira. A gente rodou mais ou menos mais umas 4 horas, cortando a cidade, né, indo por algumas estradas de terra. Chegamos na fronteira. Agora eu não me lembro qual. Chegamos nessa fronteira, o motorista pegou para a direita, parou num hotel e lá a gente saiu da Topic e foi para alguns carros. Esses carros, eles eram 2 carros grandes, colocou na faixa de 9 pessoas em cada carro, fora o motorista. Eram uns carros 4x4. E ele pegou e voltou para trás. Nisso que ele veio voltando para trás, eu acho que aproximadamente uns 10 quilômetros para trás, ele entrou numa ruazinha de terra e pelo que eu pude perceber, ele deu a volta na fronteira, cortando por trás e por dentro de várias fazendas. Isso demorou quase umas 2 horas e meia para ele fazer esse trajeto todo e depois ele voltar para a rua. Nesse meio tempo, a gente passou por rio, passou por meio do mato, dava para ver que o caminho era novo, porque poucos carros passou e o mato ainda não estava totalmente abaixado, não tinha caminho, né? E nisso ele passou, deu a volta, deu essa volta toda por trás, depois voltou de novo para a pista. Nisso já tinha um carro escoltando a gente, sempre em alta velocidade, né? Depois que chegou na pista, a gente chegou num outro hotel já dentro do México. Nesse hotel a gente entrou para dentro dos quartos, só ficou lá algumas pessoas dentro do quarto, ficou tipo 6 pessoas em cada quarto. A gente tava em 18 lá, e lá nesse hotel já tinha mais 6 pessoas, totalizando 24. Aí depois chegou uma outra Topic, um ônibus de 18 lugares, e chegou mais um carro grande. Nesse outro carro grande foi 6 pessoas, e na Topic foi 18. E tinha mais um outro rapaz que falava espanhol e tudo, então ele, se desse alguma coisa, o motorista ia conversando nesse tempo. O carro, a Topic saiu andando na rodovia, o carro sempre seguindo atrás. A gente rodou tipo umas 2, 3 horas. A gente estava em direção a Cancún. A gente rodando de 2 a 3 horas mais ou menos. A primeira parada, tinha um carro de polícia, era uma Blitz. Parou, o motorista desceu, deu dinheiro para eles e a gente continuou seguindo em frente. Mais um pouco para frente, outra parada. O motorista também desceu, conversou com eles, falou quantas pessoas tinha. Um dos policiais foi até a van lá, né, o micro-ônibus, Topic, não sei como é que chama aqueles carros. Abriu, olhou lá, olhou, contou quantas pessoas mais ou menos tinha, fechou de novo e a gente continuou seguindo a viagem. Depois teve uma hora que era um carro, era uma outra polícia também, só que ela estava no centro da cidade. E a Topic pegou e fez uma ultrapassagem. Nisso que ela fez a ultrapassagem, o carro da polícia pegou e começou a perseguir ela. A Topic saiu da cidade, do centro da cidade, e depois chegou na rodovia. Ela parou, o carro da polícia parou mais na frente. Eu pensei que eles iam, sei lá, pensei que eles iam chegar xingando, falando alguma coisa. Os policiais simplesmente chegou, buenas noches, tudo bem e tal. Conversou com eles e o motorista mais uma vez passou mais dinheiro para eles. Chegando mais para frente, mais umas 2, 3 horas, outra blitz e aí ele pagou essa última. Eu sei que no total foi 5 e a gente continuou seguindo em direção a Cancún. Quando estava bem próximo de chegar em Cancún, a gente saiu da estrada e começou a pegar uma estrada paralela, uma estrada de terra.
Eu acho que é para poder cortar a imigração, alguma coisa que teria mais na frente, na chegada de Cancún. De lá do México, da fronteira, até Cancún, demorou 16 horas. O motorista só parava só pra gente usar o banheiro e ele mesmo comprava água e dava pra nós, dentro da Topic. E na Guatemala, esse tempo que a gente ficou no hotel e dentro do ônibus, a gente sempre parou, comeu, almoçou, tomou café. Certo que era sempre frango, mas frango e aquelas tortilhas, mas é o que tinha pra comer, então eu tava comendo porque não só eu, mas como acho que todas as pessoas, porque a gente não queria passar fome. Quando chegando em Cancún, a gente ficou num hotel e lá mesmo, nesse hotel, o pessoal do hotel pegou, daí falou assim que a gente tinha que falar com o pessoal, com nossos contatos, para eles comprar nossas passagens. Aí todo mundo já começou, contato, liga para um, liga para outro. Aí eles compraram nossa passagem pro próximo dia, que era para um outro dia já. É, tudo isso foi em sequência, tá? Tipo, a gente chegava, só dormia e no outro dia continuava seguindo viagem. Quando foi no outro dia, compramos nossa passagem na parte da tarde. Como a gente chegou por volta de meio-dia, eu ainda consegui ir na praia, lá em Cancún, tirei umas fotos, nadei um pouco e voltei, dormi, descansei. E no outro dia, nossa passagem já estava comprada. Era Cancún, Guadalajara, Guadalajara, Tijuana. Certo, a gente pegou, o táxi passou lá, pegou a gente tudo por conta do contato, passou, pegou a gente pegou e foi até o, a gente pegou e foi até o aeroporto, no aeroporto esperamos nosso voo, pegamos nosso voo tranquilo, chegamos em Guadalajara esperamos por volta de 2 horas e pegamos o voo para Tijuana. Quando a gente chegou em Tijuana, algumas pessoas que estavam com a gente, porque começou a ir picado. Não tava indo todas as 24. Porque começaram a comprar passagem. Tinha pessoas que comprou passagem pro meio-dia, outras foi de noite, outras foi para 2 dias depois. Então a gente foi um dos primeiros a ir. Chegando em Tijuana, um pessoal que tava com a gente, a polícia pegou eles lá perto do raio-x. Pegou eles, aí ficou conversando com eles, mas a gente fingiu que nem conhecia. Continuou, passamos, fomos para fora do aeroporto, ficamos esperando lá do lado de fora. Chegou mais algumas pessoas que estavam com a gente. O nosso contato tinha falado pra gente só pegar táxi amarelo ou as van. A gente pegou um táxi e fomos pro nosso hotel. Ali mesmo próximo de Tijuana, ali, no perto do aeroporto. Quando foi no outro dia, o contato mandou mensagem pra gente por volta de meio-dia, falou que era pra gente estar pronto. Nisso chegou uns carros, uns táxis, todos entramos dentro dos táxis. Tinha táxi que era de 7 lugares, tinha outros que era só de 5, mas foi todo mundo certinho nos táxis. E a gente pegou e foi pra algumas casinhas que fica lá perto da fronteira, em Mexicali. Nessas casinhas a gente esperou até dar 4:30 da tarde, no horário de lá de Tijuana. Nessas casinhas a gente ficou esperando. A gente chegou lá por volta de 2 horas da tarde, ficamos esperando umas 2 horas, 2 horas e meia. Comemos, tomamos água, coca, fizemos lanche que eles trouxeram pra gente. E depois encostou uns 6 carros mais ou menos, todo carro grande. Cabia 10 pessoas dentro do carro, que é 2 no porta-mala e 8 na frente, né? E começou a levar todo mundo. Foram várias viagens, eles iam, eu tava no segundo ou no terceiro carro. A gente foi, chegando lá, ficamos esperando e não parava de chegar carro. A gente tava perto tava numas montanhas em Mexicali que tinha vários energia eólica, aqueles postes grandes com energia eólica. A gente chegando lá, a gente ficou esperando terminar de chegar carro e não parava de chegar carro com gente. E depois, totalizando tudo, tinha contado 120,
Mas quando a gente chegou lá embaixo, a polícia de imigração tinha contado 137 pessoas que desceu com a gente nesse dia. Chegando, depois que todo mundo chegou, a, o contato que tava lá, né, que tava aí atravessar a gente, o coiote, né? Ele pegou, ele falou assim, brasileiros para um lado e estrangeiros para o outro. E outras nacionalidades, né? Ficou mais ou menos meio a meio. Tinha metade de brasileiro e metade de outras nacionalidades. Tinha russo, turco, argentino, venezuelano, equatoriano, haitiano, pessoas da África. Aí ele deixou o pessoal da África indo na frente, das outras nacionalidades, e a gente foi indo atrás. A gente começou a andar, a gente andou por volta de uma hora e meia. É porque a gente já tava sem celular, já tinha guardado meu celular e não quis pegar o celular, né, pra poder ver a hora, essas coisas. Tava sem relógio também, mas a gente caminhou bastante. A gente descia uns trios, depois subia um morro, depois descia outro, depois subia outro. Tinha bastante mulher, tinha algumas mulheres grávidas de 5, 6 meses e tinha criança de colo também, tipo com menos de um ano, tinha crianças de 4, 5, 8, 10, de 15, conheci. E a gente continuou descendo. Quando chegou na metade do caminho, mais ou menos, tinha uma cerca deitada no chão e um coiote batendo na nossa mão e falando bem-vindo à América. A gente foi cumprimentando ele, todos que passou, e a gente continuou seguindo a viagem e ele explicou o caminho. Falou quando chegasse lá naquela pedra, para a gente pegar a esquerda, que a gente já ia ter um carro da imigração esperando. A gente começou a descer, chegando lá, eu já fiquei já para trás, porque eu estava ajudando é, um senhor com uma criança. A gente desceu, quando chegou lá embaixo, já tinha, sei lá, umas 50 pessoas lá embaixo. 50, 70 pessoas mais ou menos. Eu tava no meio. Aí eu terminei de descer, chegou lá embaixo e a imigração já tava lá. Já tinha alguns ônibus deles, que eram umas van bem grande e várias caminhonetes. Tinha umas 5 caminhonetes. Então a gente chegou, eles já foram pedindo pra gente tirar os cadarços, relógio, óculos, piercing, brinco. A gente tirou tudo e ele terminou de esperar o restante das pessoas chegarem. Depois que todo mundo chegou, já estava anoitecendo, já estava de noite. Aí um dos carros dele tinha um refletor bem grandão, bem tipo coisa de filme mesmo. Em cima, ele ligou aquilo, é, ele ligou aquilo e ficou chamando, fez uma linha e começou as primeiras pessoas que chegaram, ele foi colocando dentro das van, que é como se fosse um ônibus lá, e levando pra então cadeia, presídio, não sei como é que chama aquilo. Aí foi, saiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Antes de entrar, ele tava fazendo revista nas pessoas e não tava deixando ninguém ir com duas, três, quatro blusas. E eu tava com 4 blusas e um moletom e tava com 2 calças. Ele revistando todo mundo e falava pra tirar as blusas e colocar tudo dentro da mochila. Então todo mundo ficava só apenas com uma blusa e um moletom. Aí depois que todo mundo foi, também fui um dos últimos aí, que eles começaram a pegar depois nas pontas, eu tava no meio, ele pegava um pouco da ponta esquerda, depois pegava um pouco da ponta direita. E assim foi indo, eu fiquei bem no meio, então fui um dos últimos aí. Chegando lá, colocou a gente dentro de como se fosse uma grade, como se fosse uma gaiola, uma gaiola. E lá eles entregaram um papel pra gente preencher. Nome, passaporte, sobrenome, e-mail, nacionalidade, o contato, o endereço. E depois foram chamando a gente para uma outra revista. Fez a revista, eles colocaram a etiqueta na nossa bagagem, tudo certinho. E depois pediu pra gente entrar pra dentro, tava chamando de 10 em 10. A gente foi lá pra dentro, chegando lá dentro, eles deram comida pra gente, como se fosse uma marmita. E a gente comeu e logo em seguida já chamaram para poder colocar as digital e tirar foto. Depois as digital e tirou foto, eles colocaram uma pulseira na gente com a nossa identificação,
da nossa bagagem, do nosso número de registro, né, de entrada e o número da cela. Colocou a gente numa cela, uma cela pequena, era uma cela que era parece um formato de triângulo, com a porta sendo a parte menor, né? E no fundo tinha um banheiro só, sem porta, sem nada. E várias pessoas já estavam aí, já tinha umas 20 pessoas no chão. Então entrou as 10 pessoas que estavam comigo, já ficou 30, eu estava contando. E depois disso entrou mais umas 10, já ficou umas 40. E isso foi com o passar do tempo, né? Aí quando já tinha umas 15 horas que a gente já estava lá dentro dessa cela, não tinha colchão no chão, era só o papel alumínio só, e eles estavam dando comida pra gente lá. Aí, maçã, barra de cereal, suco, água, uma água bem pequenininha, que 2 goles já acabava. Com 15 horas que eu tava lá, saiu, chamou 5 pessoas, aí ficou 35. Só que eu contei, entrou mais 25. Então já a sala já tinha mais de 50 pessoas, ninguém conseguia deitar, tinha algumas pessoas que estavam dormindo no chão. Aí depois teve que começar a ficar todo mundo em pé. Já tinha muita gente em pé, depois teve que ficar todos em pé para poder caber na sala. E aí passou um tempinho, eles começaram a chamar. Abriu a porta, depois de umas 5 horas que colocou esse monte de gente lá, deu comida para todos. Teve uma hora que eles abriu a porta e deixou a gente escolher o que a gente queria pegar. A gente saiu pegando algumas coisas, bolacha, Oreo, batata Ruffles, Doritos, maçã, barra de cereal, água. A gente pegou o tanto que a gente queria, né? Depois de umas 5 horas que a sala estava lotada, eles abriu, chamou eu e mais algumas pessoas. A gente pegou e foi. Na verdade, chamaram 40 pessoas. Só foi saindo de 10 em 10. Quando chegou lá na frente, a gente foi tudo para essa gaiolinha. Depois ele foi chamando de nome de um a um. A gente tinha que pegar nossa mochila e colocar na nossa frente com a identificação. E até esse momento o passaporte estava com a gente. Eles tinham devolvido nosso passaporte. Aí ali mesmo eles algemaram a gente, um no outro, só nas mãos, e pediram pra gente ir entrando dentro desse ônibus. A gente entrou dentro do ônibus, entrou 40 pessoas no ônibus de 40 lugares, e ele pegou e foi e saiu esse ônibus. Esse ônibus ele andou umas 2 horas mais ou menos. Aí eu lembro que a gente saiu, a gente se entregou, foi numa quinta-feira, por volta de. Já tava escurecendo já. Quando a gente chegou era umas 6, 7 horas da noite. E quando a gente chegou lá era 8h30. Até o horário da gente entrar dentro da cela. E depois quando foi no outro dia era 5h30 da tarde. Que era na sexta-feira. 5h30 da tarde. O ônibus, eles chamaram a gente. A gente saiu de lá, a gente já tava dentro do ônibus, algemado. E eu pensei que a gente já ia pro abrigo. Porque era isso que eu escutava, sempre escutei isso. Só que não, aí a gente foi pra uma. Esse primeira delegacia que a gente foi, que é uma. Ela era toda de bloco. Essa cela era de bloco. A cela era de bloco. Lá fora, onde que o ônibus entrou, era de bloco também. E as telhas de zinco. A segunda cadeia que a gente foi, depois que a gente saiu do ônibus algemado, eu pensei que a gente já iria pro abrigo. Só que a gente foi pra uma cadeia bem grande. Só que lá era toda de tenda. Ela era toda. Tudo novo. Bem branquinho, o chão limpinho, tudo, os vidros que era acrílico, tudo transparente, brilhando. E a gente pegou, foi para esse lugar. Chegamos lá, eram umas 8 horas. Quando a gente chegou nesse lugar, a gente estava com uma blusa, uma camiseta e um moletom. Aí ele pediu pra gente tirar todos os. Ele falou que só era pra ficar com uma blusa. E quando ele falou pra mim tirar, eu tirei a de cima e fiquei com a de baixo. Só que algumas pessoas percebeu que só podia. Que só era pra ficar uma. Não sei se porque ele falou espanhol e eu não entendi. E quem já era mexicano, equatoriano, quem entendia em espanhol, entendeu que só podia ficar com uma blusa. Algumas pessoas tirou a de baixo e ficou com o moletom. E eu fiquei só com a camiseta. Aí a gente pegou, foi e entrou pra cela. Aí ele colocou a gente numa cela. Nessa cela era uma cela bem grande. Eu tive o. Eu contei, né? Eu tava sem fazer nada lá. Eu falei, então eu vou contar quantos metros tem essa sala. Contei lá, porque a gente ficou alguns dias lá.
A cela tinha 14 metros e meio por 8,5. Eram 30 colchões no chão e só podia ficar 30 pessoas. Às vezes nem chegava a ter 30, tinha 25, 26, 27, 28. Toda hora saía dois e entrava três, saía três e entrava três, e assim foi indo. Só ficou 3 brasileiros na minha cela, e eu acho que as outras celas também, porque teve algumas vezes que a gente saiu, a gente encontrava os brasileiros no corredor. A gente ficou lá, chegamos lá de noite, e a cada 3 horas eles fazem limpeza das celas lá. Meia-noite faz limpeza da cela, a gente nem conseguia dormir direito. E a cada 3 horas também, mais ou menos, era comida. Toda hora eles levavam comida. Batia no vidro, comida, todo mundo fazia fila. Comi tanta maçã, mas tanta maçã que quando eu chegasse aqui nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu ia fazer era comprar um iPhone. Mas eu comi tanta maçã que eu não quero nem saber mais de iPhone. Peguei trauma de maçã. Maçã, burrito. Teve um burrito que eu fui comer. Até então eu tava comendo burrito. Eu falei, eu vou comer isso aqui porque senão eu vou passar fome. Quando eu fui comer ele era de frango e o frango tava azedo, alguma coisa assim. O estômago fechou na hora. Quase passo mal. Aí eu fui comendo barra de cereal, tomando água, suco. E depois eu até troquei com um cara da Turquia. Ele falou que não queria comer o burrito dele. Eu falei, então eu vou comer, já que eu não vou comer o de frango. Ele me deu também a de frango. Aí eu falei, não quero não. Eu não quero saber mais de frango também. A gente ficou nessa cela aí por 2 dias, certinho. A gente ficou nela sexta-feira à noite, que a gente chegou. Sábado o dia todo, dormimos lá. Domingo o dia todo e dormimos. E domingo até meia-noite. Isso tudo sem tomar banho. Desde a primeira até essa última. Quando chegou nessa última, esse último dia, quando foi umas meia-noite, me chamaram. Chamaram 10 pessoas da cela. Eu, o outro brasileiro. E um dos brasileiros já tinha saído já, né? Chamou eu, um outro brasileiro. E a gente pegou e foi lá pra frente. A gente pensou que ia assinar os papéis, ia fazer teste do Covid, alguma coisa assim do tipo, né? Que o pessoal que saiu falou que eles estavam fazendo isso. Eles chamavam, você ia, assinava algumas coisas e depois voltava pra cela. Aí nesse meio tempo aí que a gente foi lá, chegamos lá, era pra tomar banho. Deu uma toalha, deu um sabonete, um desodorante e pegou, daí falou pra gente tomar um banho, 5 minutos. Cheguei lá, liguei o chuveiro, eram 2 registros. Liguei da esquerda, tava frio, liguei da direita, tava mais frio ainda. E eu falei, então vou tomar banho gelado mesmo, é melhor que nada. Tomei um banho super gelado lá. No finalzinho, e o cara ficava contando 3 minutos, 2 minutos. Quando faltavam uns 2 minutos, eu decidi fechar o da direita e abrir tudinho da esquerda. Mas abri ele todo. Aí nisso a água ficou morna, mas não ficou quente. Mas eu falei, tá bom. Aí tomei banho com água. Terminei de tomar o banho com a água morna. Me limpei tudo, me sequei, né? Que eles deram uma toalha pra gente. Passei o desodorante que eles deram. E voltei pra cela. Nisso que eu voltei pra cela, eu falei assim, eu vou lavar. Eu já tinha lavado minhas meias dentro dessa cela. Essa cela do segundo presídio, eu esqueci de falar. Ela tinha 3 banheiros. 3 banheiros e uns quatro lavador de mão. Esses lavador de mão, eles tinham água quente e bem quente mesmo. Quente e fria. Nos 4. E o secador de mão era desses de ar. Igual tem em shopping, aeroporto. E quando eu voltei pra lá, depois do meu banho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lavar minha roupa íntima, né? Aí eu peguei e fui, terminei de lavar. Lavei minha roupa íntima lá, coloquei pra secar no meio da cela. Tinha uns bancos. E nessa cela também, eu esqueci também de falar, tinha um DVD. Tinha uma TV que ficava do lado de fora com um DVD. Todas as celas tinham, né? Desse segundo presídio que a gente foi. E lá ele de vez em quando passava o pessoal na frente e ficava pedindo, o pessoal de segurança, né? Ficava mostrando, perguntava qual que você queria assistir, ele colocava alguns DVDs lá. Mas enfim, depois que eu terminei de lavar minhas roupas íntimas que tava lá secando, chamaram eu de novo. Chamaram para poder ir lá e fazer o teste do Covid. Perguntou se eu tinha tomado uma vacina. Mostrou, pediu para me assinar alguns papéis.
mas não foi papel, assinei num tablet. Aí beleza, aí eu voltei pra cela. Aí depois quando foi por volta de 6, 6:30 da manhã, eles chamaram de novo, mais uma vez. E aí a gente foi pra lá. Aí eu vi várias pessoas que já tinham ficado junto comigo, fomos pra lá. Chegamos lá, eu sei que esse presídio aí ficava em San Diego. Não sei se é presídio, essa tenda bem grande. E eu sei também que ela ficava do lado de algum aeroporto. Mas o aeroporto parece ser da. Deve ser alguma base militar, alguma coisa assim deles. Porque chegava jato, chegava helicóptero toda hora. Escutava o barulho. A gente chegou lá. Chegando lá, eles explicou pra gente, entregou um celular pra gente, que a gente vai ter que fazer check-in. E a gente vai ter que fazer check-in toda terça-feira e tirar uma foto. Ele deu um celular novinho pra gente. Só que o celular não dá pra mexer nada, só dá pra fazer isso. Entregou os papéis, a gente tomou a vacina lá dentro mesmo do Covid. Depois pediram pra gente aguardar. Aí chegou um ônibus, a gente foi lá pegar nossa bagagem, pegou a bagagem, confirmou tudo. E a gente entrou nesse ônibus e a gente saiu. Isso já na segunda-feira. Isso na segunda-feira. A gente chegou na num abrigo, num hotel bem grande. Chegando lá, todo mundo já começou a pegar o celular. Meu chip do México, eu comprei no México, não estava funcionando mais. A gente já estava em San Diego. É, quando a gente desceu do aeroporto, quando a gente desceu do, do ônibus, não entregaram nosso passaporte em momento algum. Aí a gente pegou e foi para o abrigo. Chegou no abrigo, um processo, máscara, passa por uma mulher, a mulher pegou nossos papéis, depois foi para outra, depois foi para outra. Fizemos mais um teste do Covid lá, e ela falou assim que se desse negativo, a gente iria pro quarto. O meu deu negativo, aquele teste rápido. A gente desceu para uma outra sala, que era um andar abaixo, e lá essa sala eles estavam pedindo pra gente esperar. Tava chamando de um, por ordem que a gente foi chegando, quando eles falaram que não dava, não tinha mais abrigo, que já tinha enchido, não tinha mais locação. Eles falaram pra gente não esquentar a cabeça, que eles iam mandar a gente para um outro lugar. Eles pegou, mandou a gente sair para fora, 40 pessoas, entramos dentro de um ônibus e a gente foi até do lado de Mexicali, do lado onde a gente se entregou. A gente passou, deu para me ver a energia eólica lá, aqueles ventilador gigante. Passamos lá, eu consegui acompanhar no mapa. Eu falei, nossa, nós estamos do lado de Mexicali, nós atravessou aqui. Entramos, fomos do lado de um aeroporto que tem lá, numa cidade pequena, já dentro dos Estados Unidos. E chegando lá, a gente se hospedou lá. A gente se hospedou, e eles levaram comida pra gente. Falou que a gente podia comer à vontade, quem tinha roupa podia, quem não tinha roupa podia pegar roupa lá. E eu lavei minhas roupas na banheira desse hotel e dormiu 4 pessoas comigo. Quando foi no outro dia, na terça-feira, eu fui na. A gente foi tomar café. Meu contato já tinha comprado as passagens. E as passagens eram para de tarde, no final da tarde. E o pessoal do hotel falou que só levava as pessoas de manhã cedo. Pediu pra gente estar 9 horas da manhã lá fora. A gente foi para fora, fez uma chamada, colocou a gente no ônibus e levou para o aeroporto de São Diego. No aeroporto de San Diego, eu cheguei lá. Como a gente não tinha passaporte, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Mas o pessoal do abrigo, que levou a gente até dentro do aeroporto, eles falou que era só a gente mostrar esse papel. Na hora que a gente foi fazer o check-in, a moça pediu o passaporte, a gente falou que não tinha e mostrou um papel. Mas tinha muita gente com esse papel, né? Nisso, nessa mesma hora, a mulher chamou no rádio uma outra pessoa, aí chegou uma outra mulher e ela já chegou com cara fechada, com o celular. E com esse celular ela conseguia, tipo, reconhecer nosso rosto e já aparecia um número, que era o mesmo número que estava no nosso processo lá. E dali a gente foi embora. Peguei um voo lá em San Diego, fiz 2 escalas e cheguei no meu destino final.
Mais uma coisa que eu ia falar, minha corte ficou para 2 anos, ficou para abril de 2025, mas eu tenho que comparecer na delegacia dia 9/5. Não sei para quê, talvez seja para devolver o celular. E algumas pessoas que também se entregaram junto comigo, teve a corte para daqui a um mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses. Teve gente que foi 3 anos. Não sei como é que é o sistema que joga, se eles não vão com a nossa cara. Mas foi isso. Foi super tranquilo. Do dia que eu saí de casa até o dia que eu me entreguei, demorou 7 dias e eu fiquei 3 dias preso. Depois que eu saí, demorou todo esse processo, né? Que eu não conseguia falar com as pessoas porque eu tava sem internet. Quando a gente chegava no hotel, conectava a internet, era muita coisa, a gente tinha que falar com a família e ao mesmo tempo resolver coisas do hotel. Então a gente começava a conversar e sumia de novo, então a família ficava preocupada. Eu deixei minha família bem ciente que eu iria ficar alguns dias. Eu falei, pode ser que eu fique 10 dias, pode ser que eu fique 30 dias. Mas se acontecer alguma coisa de ruim, entendeu? Notícia ruim chega rápido. E minha família toda entrou em desespero, porque eu fiquei 3 dias sem telefone. Um pouco mais de 3 dias, né? Porque antes da travessia eu já tinha desligado o telefone. Então é isso daí. Contei bem resumidamente tudo o que aconteceu. Minha viagem não parou em momento nenhum. Foi do começo ao fim. Indo, dormia, no outro dia seguia a viagem, a gente ia andando. Nesse meio tempo, conheci algumas pessoas que foram deportadas, porque chegou na Guatemala e voltou para trás. Outras que chegou no México e foram presas no México. Lá dentro do México também, quando a pessoa é presa, ela ficava um dia presa e no outro dia ela soltava e dava uma carta para ela, porque ela tinha que ir embora do México em 5 dias, 4 dias, 5 dias. Então elas continuavam seguindo viagem para frente, né? E de resto foi isso que aconteceu. Não que isso me inspirou, mas eu já estava decidido a ir e eu comecei a ver seus vídeos para saber como é que era para me preparar. Entendeu? Aí quando eu comecei a ver seus vídeos, comecei a ver os relatos, eu vi que tem muita gente que comenta que vai ir e não conta o relato dela. Ela pode contar, mesmo que seja o mesmo que o meu, mas fala a data que foi, para as pessoas saberem se tá indo ou se não tá indo, se tá ficando preso há muito tempo, se não tá. Então foi isso, eu tô contando meu relato, que é agora de abril, dia 12 de abril. Hoje é dia, não sei que dia que é hoje, é 25, 26, não sei, eu tô perdido no tempo também. Hoje já é 25, acho que é 25 de abril. Já estou na América já, eu já tenho quarto aqui, a pessoa já me recebeu, já vou começar a trabalhar talvez amanhã já, ou depois de amanhã, que eu tenho que ir lá só olhar o quarto e tenho que comprar algumas coisas. Mas de resto é tudo isso. Agradeço você, Ana, por ter me ouvido, por ter, nesse meio tempo eu sempre fui falando com você e contando o que estava acontecendo. Eu contei resumidamente tudo, não contei muitos detalhes, porque meu contato falou que para mim não contar para ninguém, não passar o mapa do tesouro, sabe? Então eu contei certinho como foi, porém eu contei alguns lugares, mas foi sempre na direção, entendeu? E isso daí, quem não contou a sua história ainda, que já passou esse ano ou ano passado, que conte, a Ana sempre vai colocar aí. Isso pode ser que sirva de inspiração ou que seja uma inspiração ou que seja para a pessoa desistir de não vir. Mas eu peço que as pessoas primeiro tentem tirar o visto. Se ela não conseguir, aí tem essa opção. Mas elas têm que saber que elas correm sério risco. Que teve gente que demorou 5 dias para chegar na fronteira e ficou 30 dias preso. O nome mesmo já diz, né? Todo o pessoal, quando eu cheguei aqui na América, o pessoal já falou. É cai ou cai, né? Tipo, ou cai ou não cai. Tá bom? Beijo, fica com Deus e até mais.